Japão, sempre bonito, né? Não tem como não. Bom, eu já falei aqui no canal diversas vezes, né, sobre as filosofias aqui do Oriente, especificamente a filosofia budista, a filosofia taoísta e a filosofia hindu. E mesmo quando eu não estou falando especificamente sobre essas filosofias, né, vocês sabem que... Uma cota que eu não faço... Uma cota que eu não faço react do Baka, mas é uma cota que eu não faço react de modo geral, que eu não faço live, né? Agora que eu voltei, vou voltar a reagir às coisas que eu fazia em live, né? A minha visão de mundo, né, as minhas opiniões, geralmente são muito influenciadas por elas, né? Porque eu me identifico muito com elas e eu procuro estudá-las o máximo possível já há alguns anos já, né? Mas no ano passado eu resolvi me aprofundar um pouco mais na filosofia ocidental. E isso foi muito bom, tá ligado? Foi muito bom porque eu consegui me entender muito melhor, né? É interessante porque na adolescência, né, ali no final da adolescência, no começo da fase adulta, eu fui muito influenciado pelo Alan Watts, né? Tinham muitos vídeos dele lá no começo do YouTube que viralizavam, né? Porque ele gravou todas as aulas dele. Então, começou a bombar na internet aqueles áudios antigos, né? E ele fala com uma eloquência. Eu usava até para estudar inglês, tá ligado? Eu usava os áudios dele. Então, o meu interesse por filosofia acabou despontando em direção às filosofias orientais, tá ligado? Mas eu não tinha essa noção naquela época, e até pouco tempo eu não tinha essa noção de que para entender completamente as filosofias do Oriente, né, não só as filosofias do Oriente, mas tudo, Quem tá morando... né, eu precisava... Quem tá morando no Japão é Patrux. Patrux tá morando no Japão. Tô querendo ir lá visitar ele. Não o Patrux, querendo visitar o Japão, mas os amigos que moram lá. Entender primeiro o viés do observador, né? No caso, o meu viés, tá ligado? Então, estudando a filosofia ocidental, eu me compreendi melhor, né? Porque eu entendi as bases, né? Eu entendi as estruturas filosóficas que compõem o ambiente em que eu me desenvolvi. E aí sim, né? A partir dessa melhor compreensão de mim mesmo, eu consegui compreender melhor todo o resto, né? Inclusive as filosofias orientais, que eu já estudava há tanto tempo. Então, hoje eu queria falar um pouco sobre... fazer, né, algumas considerações sobre o pensamento ocidental e o oriental, algumas coisas que eu já me sinto seguro para falar a respeito. Não que eu me segure também, quando eu não me sinto seguro eu falo mesmo assim, mas eu sempre deixo claro, né, que eu não sou especialista nem nada disso. E algumas pessoas me pedem, né, não é uma maioria, algumas pessoas sempre estão me mandando mensagem pedindo para me aprofundar mais, né, na filosofia e tudo mais. Mas eu sempre falo, né, assim, vocês sabem que eu faço esses vídeos às vezes até mais para mim mesmo do que para vocês, tá ligado? É o que tá na minha cabeça no momento. E eu sinto essa vontade de expressar, tá ligado? Então, o meu objetivo não é converter ninguém em nada, né? Não é fazer juízo de valor, tá ligado? Eu não tô aqui querendo provar que a filosofia oriental é melhor do que a ocidental, nem nada disso. Até porque essa própria designação, né, de melhor e pior, ela já não faz sentido, né? Nas filosofias aqui do Oriente. Sukuna... Então, Sukuna apanhou aqui, ó. Sukuna não. O Marrito apanhou do Itadori aí, ó. Embaixo desse negócio aqui, ó. Não é esse meu objetivo, tá ligado? Mas, dito isso, como eu já falei lá no começo, né, como eu me identifico muito com as filosofias aqui do Oriente, o meu discurso vai ser sempre, lógico, enviesado, né, como sempre, como todo discurso. Mas enfim, né, eu já falei aqui algumas vezes, eu acho que esse é sempre um ponto bom para começar a falar sobre isso, sobre como quase todos os grandes físicos do século passado eles se debruçaram em algum momento sobre as filosofias aqui do Oriente, né? Especificamente o hinduísmo, o taoísmo também, alguns deles, conforme eles iam ali desvendando as teorias da física moderna, né? Principalmente a relatividade geral e a mecânica quântica, né? Então você tem Einstein, você tem Carl Sagan, você tem Bohr, você tem Schrödinger, você tem Oppenheimer, né? Que inclusive cita lá o trecho do Bhagavad Gita, né? Que todo mundo fala, né? Agora me torna a morte, não sei o quê. É um poema da filosofia hindu, né? O Bhagavad Gita. E eles fizeram isso, né? Eles acabaram se aproximando mais da filosofia oriental justamente porque a filosofia oriental parece explicar melhor a realidade como a física moderna descreve ela hoje, tá ligado? Do que a filosofia ocidental, no caso, né? A filosofia ocidental, e aqui eu estou me referindo, né, às bases da filosofia ocidental e não a indivíduos específicos, né? Mas a filosofia ocidental, ela me parece extremamente conservadora, né? Caiu no papinho. No sentido caiu no papinho do vendedor aqui na frente. Pessoal na frente que caiu no papinho do vendedor. Caiu. E ela se fecha na percepção humana, tá ligado? A filosofia ocidental explica a realidade a partir da percepção humana como se fosse uma via de mão única.
Vocês entendem? Tipo assim, como se o ser humano explicasse a realidade, mas a realidade não explicasse o ser humano. Tá ligado? Então, as diferenças, né, são muitas, mas eu acho que uma das principais diferenças entre a filosofia ocidental e a filosofia oriental está justamente aí, na concepção do indivíduo, né? No Ocidente, a gente trata o indivíduo como se ele fosse uma coisa completamente diferente da realidade, né? Eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui, né? Várias vezes eu falo sobre isso, porque é muito evidente isso, tá ligado? Essa percepção de que nós estamos confrontando a realidade, né? E não como se a gente fosse parte dela. Essa noção, né, enquanto filosofia, ela surge na Grécia Antiga, né? Ela se fortifica na Idade Média com o cristianismo e ela se perpetua na Idade Moderna com o capitalismo, né? Essa noção meio abraâmica, né, de que Deus nos criou fora do universo e só depois é que ele nos colocou aqui dentro, né? Essa ideia de que nós somos uma alma imortal aprisionada em um corpo mortal, tá ligado? Como se de alguma forma a gente pudesse existir fora do corpo, né? E portanto fora do espaço-tempo. O liberalismo bebe completamente dessa fonte, né? Da ideia de que o indivíduo é uma entidade imaculada e invulnerável, né? Uma entidade muito separada da realidade, que molda a realidade à sua vontade, faz parte transcendental, né? E é que nem o Alan Watts diz, né? No Ocidente, quando uma criança nasce, a gente tem o costume de dizer que ela veio ao mundo, né? Vocês entendem isso? Tipo, ela veio ao mundo, como se houvesse um lugar que não é o mundo de onde essa criança veio, tá ligado? Quando na verdade faria muito mais sentido dizer que a criança veio do mundo, né? Ela não veio ao mundo, ela veio do mundo, né? Essa criança cresceu e se desenvolveu a partir de elementos do mundo, né? Não é como se um bebê que nasce de algo de fora, né? Fosse matéria nova no universo, né? Matéria que não existia no universo até então e agora passou a existir. Não, né? Na física moderna, né? O universo ele é considerado um sistema fechado, né? Então se aplica no universo a lei da conservação da matéria e energia, né? Nada se cria, tudo se transforma. Os átomos que compõem o seu corpo hoje existem desde o Big Bang, tá ligado? Existem desde o Big Bang. Então você já foi bilhões de outras coisas antes de ser você, tá ligado? Você não é algo diferente do universo, você é uma etapa dele, né? Você é uma manifestação do universo. Quanto mais se entende isso, que nem o Carl Sagan dizia, né? Nós somos poeira de estrela, literalmente, né? Os átomos que compõem os nossos corpos hoje já foram estrelas um dia, né? Já compuseram estrelas um dia e tantas outras coisas antes de se organizarem nessa forma que hoje é você, né? Antes de se organizar nessa forma de Wellington, de Rodney, antes de se organizar nessa forma de Bruno, antes de se organizar nessa forma de Cássio do Corinthians, tá ligado? E essa percepção de que tudo está em constante movimento, né? De que tudo está em constante transformação, é uma das bases da filosofia oriental, né? Tanto do budismo, quanto do taoísmo, quanto do hinduísmo. É claro que tem filósofos ocidentais que também partem dessa mesma premissa, né? Que nem os pré-socráticos, Heráclito, né? Aquela coisa de o ser humano não, né? Um homem não consegue se banhar 2 vezes no mesmo rio, porque a água do rio está passando, né? E o próprio homem, quando ele entra na água, ele sai e já não é o mesmo homem, né? Então, um homem ele não se banha 2 vezes no mesmo rio, nem na mesma água, nem o mesmo homem, tá ligado? Pensar assim durante o tempo todo na sua vida é uma coisa muito complicada. A gente não consegue ter essa filosofia o tempo todo na nossa cabeça pensando assim desse jeito o tempo todo, né? Mas é sempre bom a gente ter essa noção de vez em quando a gente parar e pensar nesse tipo de coisa, né? E entender o quanto a gente... É só isso aqui, estamos só passando, tá tudo bem. Mas é preciso entender isso, né? O Heráclito ele era um pré-socrático, né? E Platão é considerado o pai da filosofia. Então é evidente, né, que esses filósofos que pensavam diferente, eles não constituíam a hegemonia do pensamento ocidental, né? Eles não são a maioria, né? O pensamento que constitui o senso comum ocidental é o de que existe um conflito entre o corpo e a mente, né? Como se o corpo fosse uma espécie de empecilho, né? Que limita, que aprisiona a nossa mente, né? A nossa alma imortal, tá ligado? E isso faz com que a gente passe a vida toda lutando contra a nossa própria natureza, como se a natureza fosse a nossa inimiga, né? É lógico que aqui, né, só para deixar claro, eu estou falando de pensamento ocidental, né? Mas hoje em dia, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, o pensamento ocidental se tornou hegemônico, né, no mundo todo. Então, mesmo aqui no Japão, né, que ainda tem algumas bases sociais estruturadas no shintoísmo e no budismo, né, principalmente no Zen, que é a versão japonesa do budismo, né, que incorpora ali alguns aspectos do taoísmo, né? Depois da Segunda Guerra, né, com a ocupação dos Estados Unidos aqui no Japão e todas as reformas políticas e sociais que decorreram disso, né,
é evidente que a sociedade japonesa, assim como muitas outras aqui na Ásia, passaram a incorporar a lógica do pensamento ocidental acima da oriental, né? Só para deixar claro que quando eu estou falando de pensamento ocidental, bonita, né? Eu não estou me referindo necessariamente aos países do Ocidente, né? Eu estou me referindo às bases filosóficas. A gente está aqui filosofando, mas a gente não é cego, né? A minha terra perna bonita. Que tiveram origem no Ocidente, né? E que hoje já se expandiram para o mundo todo, tá ligado? Mas enfim, né? O que eu quero dizer é que no taoísmo, no hinduísmo e no budismo não existe essa separação do indivíduo e da realidade, tá ligado? Isso é muito interessante porque essa separação ela pode ser tão natural pra gente que é ocidental, né? Que a gente acaba tratando como se fosse um aspecto da natureza humana, né? Como se fosse uma espécie de instinto, mas não é, tá ligado? Não é, porque, né, 1000 anos antes de Cristo já tinham sociedades aqui na Ásia estruturadas em torno da percepção contrária, né? Da percepção de que não existe indivíduo. Porque não é difícil de você perceber isso, na verdade, né? Quando um animal morre, ele não desaparece instantaneamente, né? Ele fica ali, ele se decompõe. Né? Outros animais se alimentam do corpo dele. A gente mesmo se alimenta do corpo de outros animais que morreram, né? Então é bastante intuitiva, na verdade, né? Essa percepção de que a gente não deixa de existir quando morre, né? A gente se transforma em outras coisas. A gente não vem ao mundo, a gente vem do mundo e a gente volta para ele quando morre, né? Só que a partir do momento em que a gente nasce, né, numa sociedade completamente organizada a nos fazer nos entender enquanto indivíduos separados e independentes, né? E todo mundo que você conheceu durante a sua vida inteira também nasceu, né, nessa mesma sociedade, foi influenciado e educado por essas mesmas instituições, né? Aí acaba parecendo que é natural, tá ligado? Acaba parecendo que é instintivo, simplesmente porque não se tem mais a noção da base, né? Não se enxerga mais o fundo do poço de tão alto que a gente já escalou, tá ligado? E mesmo a ciência ocidental, né? A ciência ocidental, hoje em dia, já entende, né? Desde o século passado, na verdade, que não tem como você descrever um objeto sem descrever junto o ambiente em que esse objeto está, tá ligado? Porque o ambiente em que o objeto está define o que o objeto é. E vice-versa, né? E vice-versa. A análise do objeto também define como é o ambiente em que ele está, né? Simplesmente porque eles são a mesma coisa, tá ligado? Eles são a mesma coisa, né? O que é um ambiente? Você tem ali uma floresta, vamos supor, né? Você tem árvores, você tem plantas, você tem animais. Por que um ser humano não entraria como parte disso, né? Por que o ser humano seria algo diferente do resto do ambiente, não é? É uma separação arbitrária, tá ligado? Por isso que alguns seres humanos têm a pele clara, por isso que outros seres humanos têm a pele escura, por isso que alguns seres humanos têm o olho azul, por isso que outros seres humanos têm o olho puxado. Porque os ambientes em que esses seres humanos se desenvolveram eram diferentes um do outro, né? Uma análise desses ambientes justifica o porquê desses seres humanos serem como são, né? E uma análise desses seres humanos também indica como era o ambiente em que eles se desenvolveram, né? Simplesmente porque eles são a mesma coisa, ali, tá ligado? Né? Os seres humanos são um pedaço do ambiente, né? Agora, a visão individualista ocidental, né? Ela produz muitas vezes pensamentos completamente absurdos, né? Que nem um conservador disse pra mim uma vez assim, porque se os europeus tivessem nascido na África e os africanos tivessem nascido na Europa, aí eu falei, opa, peraí, tá ligado? Como assim, né? Como assim se os europeus tivessem nascido na África e os africanos tivessem nascido na Europa, né? Se os europeus tivessem nascido na África, eles seriam africanos, né? Se os africanos tivessem nascido na Europa, eles seriam europeus, tá ligado? Não existe uma alma europeia e uma alma africana. Vocês entendem esse grau de abstração, né? Como se o indivíduo fosse algo que não o corpo, né? O que você é o meio que te cria, de qualquer modo, não faz diferença, independente de ensinar isso, né? Então, isso aí de, se tal pessoa tivesse nascido em tal lugar, se tal não sei o quê, você seria fruto daquele meio de algum modo, daquela criação, não faz diferença. Como se fosse possível ser um europeu com alma de africano, tá ligado? E é justamente essa individualização excessiva, né, que produz na gente o senso de competição que rege a sociedade ocidental, né? A partir do momento que falta na gente a percepção de que o outro é um pedaço da gente, né? Um pedaço do ambiente em que a gente se encontra, a gente cria essa ilusão de que é possível que um seja melhor do que o outro, entende? Essa é a lógica da colonização, né? Essa é a lógica da colonização. É mais fácil Quando explorar. Você separa o indivíduo do ambiente, exatamente. Você não entende o porquê da outra pessoa ser tão diferente de você, não é mais um ser humano. Né? Você passa a avaliar o outro de acordo com os critérios do seu ambiente, né? Sendo que o que é melhor no seu ambiente não necessariamente é o que é melhor no ambiente do outro, entende?
que é melhor pra mim não é melhor pro outro, necessariamente. E quando a gente cria, né? Quando a gente cria esse ideal universal, né? Como se houvesse um único lugar onde todos os seres humanos têm que chegar para serem bem-sucedidos, né? A gente transforma a vida numa jornada, tá ligado? Essa é uma analogia extremamente comum no Ocidente, inclusive, né? Entender a vida como se ela fosse uma jornada, né? Você tem que lutar, 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 porque no fim tá a recompensa, né? Então você vê que a gente nunca tá vivendo pelo momento, né? A gente tá sempre vivendo por uma suposta recompensa que está no futuro. E quando a gente chega no fim da vida e ainda não alcançou essa recompensa, aí a gente joga essa recompensa para depois da vida, né? Pro paraíso, ou seja lá o que for. Faz pro próximo, né? Não pro agora. Então, vocês entendem como esse pensamento ele não faz sentido nenhum, né? Porque se a recompensa estivesse no fim da vida, então a melhor vida seria mais curta, né? A melhor vida seria mais curta. Se houvesse de fato um lugar para se chegar, quanto mais rápido você chegasse nesse lugar, melhor, não é? Por isso que essa ideia de competição de modo geral. Como se todos nós estivéssemos competindo com todos nós para ver quem chega primeiro. Quem chega primeiro onde? Tá ligado? Não se trata de chegar na frente, não se trata nem de chegar em lugar nenhum, tá ligado? A vida está no processo. Né? Importa é o caminho. E não na conclusão. Um dos meus livros preferidos, né, se chama The Way of Kings, né, O Caminho dos Reis. Tem aqui no Brasil já em português pela trama. E tem uma frase muito que é nesse livro, na saga toda, na verdade, que força antes de strength before weakness, né? Força antes de fraqueza, life before death, né? Vida antes da morte, e journey before destination, é o caminho antes do destino. Então, saber valorizar todas essas coisas, em vez de valorizar só o final, em vez de valorizar só a morte final, em vez de valorizar só o caminho, o seu destino final, em vez de valorizar, em vez de ficar olhando para sua fraqueza, você sempre valorizar a força, valorizar o caminho que você está, valorizar a vida, sabe? Né? A vida é que nem uma música. A vida é que nem música. Você não escuta uma música esperando que ela acabe, né? A beleza da música está no processo da música, em todas as etapas dela, né? E não só na conclusão. Mas a sociedade ocidental ela é organizada de forma a fazer com que as crianças, desde pequenas, entendam a vida como se fosse uma corrida, né? A gente trata as nossas crianças, e nós mesmos fomos tratados assim, né? Uma corrida dos ratos. Como se nós não fôssemos seres humanos. Como se nós fôssemos candidatos à humanidade. Vocês entendem, né? Como se existisse um lugar para se chegar, né? Um lugar em que nós ainda não estamos. E aí a gente passa a vida toda batalhando, 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 morre frustrado, sem perceber que desde que a gente nasceu, a gente já era aquilo que a gente estava tentando se tornar. Né? Essa que é a brisa. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado dessa merda. E é nóis, mano. Ele fala, filosofa. E aí no final, espero que vocês tenham gostado dessa merda. E é isso, entendeu? Ele é muito bom. Esse vídeo aqui que vocês viram foi um corte lá das minhas lives, tá bom? Você pode ver que o chat tá aqui, tem as coisas aqui da live. Caso queira aparecer por lá, tá aqui embaixo na descrição o link, você vai ser muito bem-vindo lá ver eu reagindo as coisas ao vivo, ao invés de só os cortes aqui no canal, tá bom? E aparece por lá pra me dar um oi, tá bom? Valeu!